Olá, meus amigos. Antes de entrar no vídeo de hoje, eu queria mandar um beijo para os meus amigos queridos, a Ender e Neemias. Beijo, meus queridos. Adorei conhecer vocês pessoalmente, viu? Esse casal é de Minas Gerais. Um deles havia mandado a história deles aqui para mim, eu contei no canal, e eles vieram passear aqui no final do ano passado, e a gente pôde se conhecer pessoalmente. Esse é um dos grandes presentes que eu ganho fazendo esse trabalho aqui. Amigos, amigos de todas as partes do Brasil e até do mundo, né? Porque eu tenho algumas queridas e queridos que estão em contato comigo lá de Portugal, enfim. Então, é isso, viu? Antes de entrar no assunto do vídeo de hoje também, eu quero deixar claro para você uma coisa. Eu vou estar falando aqui exclusivamente, enfaticamente, sobre seitas de controle mental, tá? Então, se você frequenta uma igreja, uma religião, na qual você tem liberdade de se vestir do teu jeito, de administrar, de tomar as mais importantes decisões da tua vida do teu jeito, se você não é cobrado, vigiado, então você faz parte de uma igreja, tá? Mas seitas de controle mental, elas têm características bem específicas e a história do nosso brasileirinho de hoje vai deixar isso bem claro para nós, tá? Então ele fala o seguinte: prezada Vânia, sou frequentador assíduo do seu canal, apesar de não ter sido da igreja Mórmon. Me apaixonei pelo seu jeito calminho de falar, mas também debochado, paciente, e sua sabedoria me impressiona. Ai, que querido, né? Nasci na religião Testemunho de Jeová. É uma religião que tem muitas similaridades com os Mormons. Desde criança sempre fui muito curioso e questionador, e meus pais já me alertavam. Você tem que mudar esse jeito seu. Satanás é questionador e você está se comportando como ele. Era difícil entender o porquê de não poder ser amigo dos coleguinhas da escola que não eram TJs. Não entendi o fato de que Jeová, Deus, os destruiria por não serem TJs quando chegasse o Armagedon. Destruiria. Desculpa, eu vou ler de novo que ficou esquisito a minha entonação aqui. Não entendi o fato de que Jeová, Deus, os destruiriam por não serem TJs quando chegasse o Armagedon. Ficou melhorzinho, né? Não podia ir a aniversários, boa parte da minha família não TJ nos chamavam para participar com eles de Dia das Mães, com minha avó, ou Natal, ou aniversários, mas eu nunca podia ir. A minha congregação não tinha muitos jovens, então eu não tive muitos amigos da minha idade. Cheguei à adolescência e era uma vida meio... Ele fala um palavrãozinho aqui que eu não vou repetir porque eu tenho medo do YouTube me censurar, tá? Mas que a vida dele era uma porcaria, tá? Já com 12 anos, eu estudava de manhã, trabalhava à tarde na oficina do meu pai e as noites eram de ocupação com atividades religiosas. Meu mundo era a doutrinação tejotiana, muito estudo, trabalho e poucos amigos. Como era muito dedicado às coisas do reino, assim que fiz 18, fui designado servo ministerial na congregação. Sempre fui muito estudioso e inteligente, mas não adiantou muita coisa. Com 18 anos, eu queria fazer uma faculdade na área de TI e até passei no vestibular. Na hora de começar, fui proibido pelos meus pais. Faculdade é algo demonizado pela organização TJ. O plano deles para mim era eu continuar a trabalhar com o negócio da família e utilizar a maior parte do meu tempo livre para Jeová. Comecei a namorar com uma jovem de dentro da religião. A gente se amava e tinha desejos, mas o namoro foi severamente vigiado. Nunca saíamos juntos e se o fizéssemos, tinha de ter sempre uma vela por perto. A gente tinha desejos um pelo outro, mas não tinha muitas oportunidades para nos conhecermos melhor e ver como era a nossa química. Sabia que precisaria evoluir profissionalmente o mais rápido possível para ter condições financeiras de casar. No negócio da minha família não havia futuro, então fui ser trabalhador de uma multinacional, mas emprego de peão mesmo. Ganhava um salário mínimo, mas ainda era melhor que o negócio da família.
Resolvi investir tudo que eu recebia em inscrições para concursos. Fiz uns 20 até entrar em um emprego razoável. Nada ótimo, não, apenas bom o suficiente para me sustentar e me casar, tendo uma vida simples, é claro. Olha só isso aqui. Cheguei aos 22 anos e estava em uma situação que precisava casar logo. Então, agora, ao passar nesse concurso, eu tinha condições e assim eu fiz. Nos casamos sem experiências sexuais. Não tínhamos muita experiência de vida. Era um olhar muito limitado. O relacionamento foi difícil, especialmente no primeiro ano. Minha esposa tinha vaginismo e sentia dor ao ter relações. Mas com o tempo foi melhorando um pouco a questão sexual. E como existia amor, respeito e amizade, isso foi o bastante para nos mantermos casados por 10 anos até hoje. Minha vida era trabalhar 6 dias por semana no meu emprego e tinha os compromissos familiares e os compromissos religiosos que só aumentaram. Depois de casado, né? A organização TJ quer te manter ocupado. Os textos mais usados são: a fé sem obras é morta. Ou armazene tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem. Ou seja, escravo de Jeová. O objetivo é justamente esse, te escravizar. Sugar até a última gota de suor e todo o tempo livre que você possa ter para ser usado em favor da religião. Trazer mais membros, pregar, construir novos salões, etc. Eu estava cansado, sobrecarregado. Quando chegou a pandemia, as reuniões se tornaram via Zoom. Todo aquele desgaste de se arrumar, sair de casa com antecedência, se deslocar e ficar lá até o final, muitos minutos depois que acabavam as reuniões para cumprir designações, já não existia mais. Também não tinha necessidade de ir de casa em casa pregar. Comecei a ter tempo, coisa que nunca tinha tido em toda a minha vida. Então, com menos doutrinação e tendo mais tempo, comecei a estudar um pouco mais a história da religião TJ, as mais de 400 novas luzes. Eu acho que luzes é um termo que no mormonismo eles dizem profecia. Você que é TJ, ex-TJ, né? Para estar me assistindo, provavelmente é ex-TJ. Me diga se é isso mesmo. Se luzes são profecias, tá? Mudanças doutrinárias que o corpo governante diz que vem do próprio Jeová. Comecei a questionar, por exemplo, por que foi proibido por tanto tempo as pessoas receberem órgão em um transplante? Depois veio uma nova luz que libertou os transplantes, mas e as pessoas que morreram debaixo do entendimento antigo? E as transfusões de sangue? Por que tanta gente morre, inclusive crianças, por causa dessa doutrina estúpida? Em Levítico proibia a pessoa de comer ou beber sangue animal. Mas as transfusões são o entendimento do corpo governante que vai muito além do que está escrito e que está devastando milhares de pessoas e suas famílias no decorrer das décadas. E a regra das 2 testemunhas para cuidar de casos de pedofilia? A religião TJ é um paraíso para pedófilos. Eles exigem que um suposto caso só seja avaliado se tiverem 2 testemunhas do acontecido, em harmonia com Mateus 18,16. Um texto pensado completamente fora do contexto e atribuído equivocadamente em uma questão tão séria. Por acaso um abusador vai fazer isso com a presença de testemunhas e 2 ainda? Revoltante. Para completar, um grande amigo que foi desassociado se suicidou e eu comecei a questionar essa doutrina. Por que ostracizar, parar de conversar com quem era desassociado, ou seja, que saiu da religião? A pessoa fez uma escolha pessoal que devia ser respeitada, mas não fazia sentido manter distância e nem poder cumprimentar até mesmo familiares. Com a morte desse amigo, eu percebi o quanto abusiva era essa doutrina. Muitos ex-TJs têm sofrido por causa dessa doutrina que separa famílias ao invés de unir. Descobri as várias vezes que o corpo governante previu que o fim dos tempos, né, viria em 1914, 1925, 1975, etc. E o fim nunca veio.
Ai, que loucura. Mas eles escondem essas histórias, somem com os materiais. Descobri que um ex-membro do corpo governante, o Raymond Friend, saiu da religião e escreveu 2 livros contando tudo, cada detalhe, expondo todas as farsas. Eu li os livros. Após ter contato com todo esse material, completamente desperto, decidi que minha vida mudaria completamente. Entreguei os cargos na religião. Queria sair daquele lugar sujo, cheio de doutrinas sujas, manipulação, dominação e controle. Me afastei. Não dissociei, pois não queria perder os poucos amigos que tinha e minha família, pais, tios e primos. Posso dizer que foi bom. Hoje tenho mais tempo, estou mais leve, me sinto mais calmo, mas houve consequências. Meus pais, tios, primos e amigos pararam de conversar e de ter um relacionamento mais caloroso comigo. Apesar de ainda poderem me cumprimentar, pois não me desliguei da religião de forma oficial, na prática o carinho e a amizade acabaram. Hoje eu tenho apenas a minha esposa e me sinto uma pessoa de sorte por isso. Felizmente ela abriu os olhos também e pensamos de forma parecida. Estou tentando fazer amigos fora da religião. É um processo demorado. Essa organização religiosa, Testemunhas de Jeová, é muito perigosa. Gostaria que a Netflix fizesse séries ou filmes alertando sobre ela, como fizeram algumas recentemente sobre os Mormons. Mas nem sei se adiantaria alguma coisa, pois a organização proibiria os membros de assistirem. Eles proíbem qualquer material, informações, conversas, séries, filmes ou sites que não sejam oficiais deles. O controle da informação, à la Coreia do Norte. Muito obrigado pela atenção e parabéns pelo seu ótimo trabalho em alertar as pessoas em relação aos perigos de seitas controladoras. Meu querido, eu que te agradeço, viu? Muito obrigada por ter mandado aqui pra gente a tua experiência e por tanto carinho, né, que você expressou por mim. Isso pra mim é uma delícia saber que você aprecia o trabalho que eu faço aqui. Tem alguns pontos que eu quero ressaltar nas coisas que ele disse para você se dar conta que quaisquer semelhanças entre seitas não são meras coincidências. Seitas controladoras, elas têm características muito específicas. E ele lista uma série delas aqui que a gente precisa prestar atenção, tá? Desculpa. Primeiro, ele diz que foi ensinado pelos pais que... Ele fala assim, que desde criança ele era muito questionador e curioso, e os pais dele alertavam ele dizendo que Satanás é questionador e você está se comportando como ele. Isso é um absurdo. Isso é uma técnica de controle mental também que os pais dele aprenderam na igreja deles e, achando que estão fazendo certo, repassam isso para o filho. Se você parar para pensar, quem é que pode ser mais questionador e revolucionário do que Jesus Cristo foi? Ele chegou questionando, desafiando e revolucionando os costumes religiosos da época. Esse negócio de olho por olho, dente por dente, não. Amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos maltratam e vos perseguem. Ele questionou, isso só para dar um exemplo, né? Ele questionou, ele se levantou contra, ele pagou um preço. E a partir da coragem dele e do poder questionador que ele tinha e da coragem que ele tinha de se levantar contra tradições seculares, sei lá, contra tradições de muitos anos, muitos séculos, seculares, né? Por conta disso, surgiu esse movimento religioso que até hoje está aí e só cresce, que é o cristianismo. Então essa coisa de que Satanás é questionador é conversa fiada. Na igreja mórmon é a mesma coisa. Se você questionar a autoridade, se você discordar, se você desafiar a autoridade deles ou alguma doutrina, você está sem o espírito, teu coração está endurecido, você precisa se arrepender. E isso é uma técnica de controle mental porque não te permite questionar, tá? Vai prestando atenção. Ele fala que
que ele não entendia o fato de que Deus destruiria as pessoas por não serem TJs quando o Armagedon chegar. Os TJs ensinam isso, os mormons ensinam que se você não quiser ser queimado no último dia, ou seja, quando Jesus Cristo voltar, você tem que pagar o dízimo. Porque se você não pagar o dízimo, você vai ser queimado por ocasião da vinda de Jesus Cristo. Se você quiser viver lá com o Pai Celestial e ser um Deus e criar mundos, você tem que ser mormon, você tem que aceitar aquele evangelho porque ele é o único verdadeiro. Claro que você quer tudo isso, você morre de medo de ser queimado, ou de ser destruído, ou sei lá o que, né? E para você ser salvo, para você ficar bem, só tem um jeito. Obedece aqui, fica aqui, persevera até o fim. Olha o medo. Meu mundo era a doutrinação tejotiana, muito estudo, trabalho e poucos amigos. Eu tinha que utilizar a maior parte do meu tempo livre para Jeová. Quando você faz parte de uma seita, existe ali, eles gostam de chamar de uma família. Nós somos uma família, né? Você vai ter atividades culturais lá dentro, os jovens, as crianças, os casais, os adultos solteiros, tem de tudo para te manter lá dentro, para você não ter tempo, isso não é por acaso, é para você não ter tempo de interagir com pessoas de mente aberta. Eles precisam te manter interagindo somente com pessoas, ou não somente, mas a maior parte do teu tempo interagindo com pessoas que pensam daquela forma, que acreditam naquela religião. Então, você precisa se associar com elas, você tem que, né, vocês formam uma comunidade bem unida porque vocês pensam igual. E você pode achar que isso é maravilhoso, como eu também achava que era quando eu frequentava a igreja mormon. Mal sabia eu que eu estava sendo ali vítima de controle mental. Porque quando você conversa com outras pessoas, ele diz aqui que faculdade na seita TJ é demonizada, ou seja, né? Cuidado com faculdade. Eu vivi isso, eu experimentei pessoalmente isso na igreja mormon. Quando eu voltei a fazer faculdade, o presidente da estaca falou pro meu ex-marido que ele estava muito preocupado comigo, que eu estava a um passo da apostasia, que eu estava colocando a faculdade acima da minha família. Entende? Porque você vai se associar com outras pessoas que sabem pensar, que têm um senso crítico apurado. Isso é muito perigoso porque vai te tirar do controle deles, tá? Eles têm que te fazer priorizar os interesses deles, os interesses da igreja, tá? Ele fala aqui, a organização TJ quer te manter ocupado. Claro, quanto mais ocupado com os interesses deles, mais eles crescem, ou não é? Lógico, é óbvio. Os textos mais usados são: a fé sem obras é morta. Ou armazene tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem. Engraçado isso. Eu não sei sobre os testemunhos de Jeová, mas eu sei que o Deus Mormon, ele está armazenando muitos tesouros aqui na terra, com o teu dízimo, com o teu suor, com o teu serviço voluntário, que eles adoram dizer. Ele é um império, o reino, como é que é? O reino de Deus, o reino do Deus Mormon, é multibilionário. Então, assim, você coloca a tua vida em segundo plano, coloca teus planos de carreira de escanteio, primeiro os interesses aqui. Primeiro você tem que buscar, como é que a minha mãe adorava falar, né? Buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. É uma escritura que está lá em Mateus. Ela adorava falar isso todo o tempo. Mas eles não têm essa mentalidade, né? Como no caso da primeira presidência, por exemplo, da Igreja Mormon, nenhum deles fez missão de tempo integral. Mas você tem que fazer, teus filhos também têm. Coloca o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, as outras coisas serão acrescentadas. Conversinha mole, porque eles têm muito a ganhar com isso. Não só dinheiro, mas existem muitos homens que trabalham ali em nível local, eles não ganham nada financeiramente. O bispo, o presidente da estaca, eu não sei como é que funciona
os líderes das Testemunhas de Jeová. Não sei se são remunerados, mas eu duvido que sejam. Pelo menos a classe operária da religião não é paga, né, na Igreja Mórmon. Mas eles têm aquela coisa do poder, do status. Eles são quase que venerados pela comunidade. Isso é intoxicante, isso é viciante. Então, você fica ali dentro de uma teia. Você está ajudando uma empresa, uma corporação financeira a crescer financeiramente, literalmente falando, e você está alimentando o ego daqueles líderes também, a nível local, e aí vai até a primeira presidência. Aquela veneração, aquela admiração. Olha, toma muito cuidado, viu, meu Deus. Ele fala aqui uma coisa muito interessante, que ele fala assim, que olha só, cheguei aos 22 anos e estava em uma situação que precisava casar logo. 22 anos de idade, um menino, na minha opinião. Por que precisava casar logo? Seitas de controle mental, elas não respeitam e não te dão o direito de você decidir como é que você quer conduzir a tua vida sexual. Se você quer se guardar, né, para o casamento, se você quer ser casto e casar virgem, ou se você quer ter intimidade com alguém, com teu parceiro ou parceira, ou se você quer ter relações sexuais antes do casamento, nada disso é permitido que você decida por você em seita de controle mental. E esse é um direito que você deveria ter, como adulto, como uma pessoa responsável, ter essa conversa com o teu parceiro ou parceira e decidir de uma forma consensual e madura como vocês querem viver isso. Seitas, elas fazem o seguinte, você tem que se desligar do teu corpo. Sexo é sujo, é pecaminoso, Satanás vai usar isso para te destruir. Você tem que ser 100% casto. Não questiona, não pensa, tá? Nós tivemos um presidente de estaca em Florianópolis, no final da década de 80, início da década de 90, que ele ensinava do púlpito que beijar na boca era quebrar a lei da castidade. Então, alguns casais em Florianópolis naquela época se casaram sem nem sequer ter se beijado. E se não existe química? Olha o controle, tá vendo o controle que eu tô falando? É o controle mental, eles vão te controlar sexualmente porque é uma forma muito eficiente de te manterem sob o poder deles, tá? Ele fala aqui que como é que fala? Como é que é? A gente tinha desejo um pelo outro, mas não tinha muitas oportunidades para nos conhecermos melhor e ver como era a nossa química. Precisa haver química entre o casal. E como você vai descobrir se existe química entre você e a pessoa com a qual você está se relacionando romanticamente, deveria ser uma decisão exclusivamente tua. E ninguém tem nada a ver com isso. Se você é uma pessoa religiosa, enfim, espiritual, você deveria ter o direito de decidir isso entre você e o Deus que você adora. Mas as seitas de controle mental não te dão esse direito. Na Igreja Mórmon, por exemplo, se você quebrar o 7º, que é o mandamento da lei da castidade, você vai ser desassociado ou até excomungado da igreja. Aí o que acontece? Olha o que aconteceu com ela aqui, com esse casal. Ele fala assim, nos casamos sem experiências sexuais, não tínhamos experiência de vida, era um olhar muito limitado. O relacionamento foi difícil, especialmente no primeiro ano. Minha esposa tinha vaginismo e sentia dor ao ter relações. Eu já comentei sobre isso com você anteriormente, mas eu vou comentar de novo, tá? Quando você é extremamente reprimida, eu vou falar das mulheres, porque os homens talvez alguns tenham algum tipo de problema, mas eu não conheço, então eu não vou entrar num território que eu desconheço. Mas vaginismo é algo que eu sei a respeito. Quando você é reprimido sexualmente por anos, aí você vai lá e se casa. 20 e poucos anos de idade. Casa virgem, sem experiência, e o teu cérebro é programado, eu diria, para associar sexo a pecado, perigo, sujo.
Agora você casou, pronto, agora já pode ter relação sexual. Por você ter sido reprimida por tantos anos, você nem se conhecer sexualmente, porque é pecado até você tocar no teu próprio corpo. O mormonismo prega contra a masturbação assim, meu Deus, você não se toca, você não conhece nada das tuas preferências sexuais. Agora você vai ter relação com alguém, no caso das mulheres, o cérebro ele automaticamente vai contrair a área muscular da vagina e ela vai sentir dor quando acontece a penetração. É claro que se você vai sentir dor, você talvez não queira ter relações com tanta frequência quanto teu marido. E é normal, por quê? Porque você não sente prazer, você sente dor. Se você for de uma seita, né, de controle mental, por exemplo, você vai sentir como sendo uma obrigação você ter relações com ele. Então você vai e faz. E você sofre com isso. A esposa dele, ele fala aqui que depois as coisas foram melhorando, né? Ele fala que com o tempo foi melhorando um pouco a questão sexual e como existia amor, respeito e amizade, isso foi bastante para nos mantermos casados por 10 anos até hoje. Então eles estão juntos ainda. Sabe-se lá quanta dor essa querida esposa desse brasileirinho de hoje teve que suportar para poder manter o casamento dela e não permitir que isso atrapalhasse no casamento, no relacionamento deles. Querida, você que está me escutando, eu vou pedir licença para os homens e vou falar com as mulheres aqui por um momentinho. Toma muito cuidado com isso, tá? Quando você se permite reprimir sexualmente porque você tem medo, tem vergonha e sente culpa, porque esse é o tripé de toda a seita de controle mental, se você totalmente isola de você mesma a tua natureza sexual, seja ela qual for, você vai precisar de ajuda profissional para superar isso, tá? Não adianta você se casar e se entregar para o teu marido, como é falado no templo, né? Quando o casal se casa. O amor, tudo aquilo que vocês têm, não vai nada disso vai resolver uma questão psicológica que você tem por conta da repressão sexual que você sofreu, tá? Então, se você sente dor durante a penetração, não é tua culpa, viu? Procura ajuda psicológica, ginecológica também, se a tua médica for, o médico falar, não tem nada de errado com você fisicamente, então tá tudo aqui no teu cérebro, precisa de ajuda para desprogramar e liberar essa repressão que você sofreu, tá? Porque aí o que acontece? Muitos casais, eles aqui tiveram sorte, conseguiram resolver e tá tudo bem, né? Mas muitos casais, eles casam sem ter a menor ideia de como funciona a química entre os dois, se existe uma química gostosa entre eles ou não. E às vezes a vida sexual deles é o que acaba tornando o relacionamento impossível e acaba acontecendo um divórcio. Isso não é incomum, é muito mais comum do que você imagina, viu? E geralmente a mulher ela vai se sentir culpada, né? Querida, você precisa entender uma coisa. Você tem tanto direito ao prazer quanto teu parceiro ou parceira, tá? Não abre mão disso. Não tem relações sexuais por obrigação, porque isso não existe. Isso é coisa lá da década de 50. Isso já era, isso é coisa do passado. Você tem direito, tá? E o teu relacionamento com o teu parceiro vai ser muito mais saudável se você colocar isso na tua cabeça. Que você tem que gostar, que você tem que fazer por prazer e não por obrigação, tá? Ai, quase meia hora já, né, meu pai? Então tá. Só para encerrar, eu queria chamar a atenção para um ponto que ele fala aqui. Ele cita um exemplo de Mateus 18:16. Ele fala assim, um texto pensado completamente fora do contexto e atribuído equivocadamente a uma questão tão séria. Ele está se referindo aqui ao caso de pedofilia, que o corpo governante usa Mateus 18:16 para dar aquela desculpa esfarrapada de que para eles poderem cuidar de casos de pedofilia tem que haver pelo menos 2 testemunhas. Presta atenção comigo aqui numa coisa.
Por que existem tantas religiões por aí? Por que existem tantas seitas? Bom, primeiro, seita, ela vai faturar mais, ela vai crescer mais rápido, tá? Porque se ela te controlar mentalmente pela culpa, pela vergonha e pelo medo, ela vai crescer, ela vai se expandir muito mais rápido, a cúpula vai faturar muito mais rápido do que se for uma religião em que se você abandonar, você não é chamado de apóstata. Se você sai da tua igreja, eles agora te taxam de apóstata, e essa é uma das características de seita de controle mental. A tua moral sai manchada. Você foi fraco, enfim, tudo bem. Por que existem tantas igrejas e tantas seitas? Porque eles fazem exatamente isso que o nosso querido chama atenção aqui. Eles pinçam escrituras da Bíblia. Pum! Pinçam. Escrituras selecionadas a dedo. Pum! Pum! Só para você entender, vou te dar mais um exemplo. Na igreja mórmon, eles falam, tem uma escritura lá em que Jesus Cristo fala: tem outras ovelhas que não são desse aprisco, também me convém agregar elas, e agregar a estas e haverá um rebanho pastor, alguma coisa assim. Eles interpretam essa escritura como Jesus Cristo estando falando que ele visitou o povo nas Américas depois da ressurreição, que ele ia visitar. Meu Deus, que loucura. E também é o surgimento do livro de Mórmon. Surgimento não. A tradução do livro de Mórmon. Tá na Bíblia, tá aqui, ó, veja. Eles interpretam dessa forma. Tem uma outra escritura lá que Paulo fala: se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam eles então pelos mortos? É uma pergunta, é algo assim. Então o mormonismo tira isso de contexto e fala: ó, tá vendo essa escritura aqui está falando do batismo pelos mortos e ordenanças pelos mortos, por isso que a gente faz aqui as ordenanças pelos mortos. É claro que você tá na igreja verdadeira, tá aqui na escritura, tá vendo? Aí os TJs vêm para você: ó, tá aqui na escritura, tá vendo? Não pode ter transfusão de sangue. Então nós é que temos a verdade. E é claro que vai fazer sentido para você, claro que vai fazer sentido na tua cabeça, porque se a religião, a igreja ou a seita a qual você frequenta se diz cristã, eles vão usar a Bíblia, certo? Porém, eles vão interpretar de forma distorcida, fora de contexto, vai ser uma interpretação pessoal, e agora eles vão criar para você uma galeria de dogmas que você precisa seguir se você quiser não ser destruído no Armagedon, ou no caso dos Mormons, se você quiser viver com o Pai Celestial eternamente, com a tua família, tem que seguir essa galeria de dogmas aqui. Só tem um jeito de você se prevenir de ser usado e abusado por esses charlatões da fé. É você usar o teu cérebro, é você não abrir mão do teu direito de pensar, de questionar, de discordar, de desafiar e de decidir por você. Porque você tem essa capacidade. Eles não querem que você acredite nisso. Eles querem que você acredite que se você sair de lá, você não vai, a tua vida vai desandar, porque você não vai ter a menor ideia do que fazer. Isso é mentira. Eles te mantêm ocupado. Claro que eles vão te manter ocupado, como ele fala aqui. Você não tem tempo de ler outros materiais, porque você tem tanta coisa para fazer na igreja. Na época que eu era membro, prepara a aula, faz visita, dá discurso. Tem que ler o livro de Mórmon, Eu não tinha tempo de ler nada, eu não tinha tempo de buscar conhecimento além daquilo ali, porque era muita coisa já. E não é à toa. Eles precisam de um povo ignorante para eles poderem se dar bem, tá? Então presta atenção. Presta atenção porque eles ganham muito, ganham prestígio, sensação de poder. Alguns casos, dependendo do cargo, ganham dinheiro, reconhecimento. Se você suar a camisa, como ele fala aqui, pelos interesses da igreja. E você ganha o quê? Presta atenção, tá bom? Pega a caneta e escreve a tua própria história, não deixe que ninguém escreva por você. Viu? Existe muita dor e sofrimento desnecessários. Se você
tirar a caneta da mão desses charlatões da fé e você começar a decidir por você mesmo, como ele chegou aqui ao ponto, né? Que eu fico muito feliz por você. Viu, querido da história? Ele fala aqui que ele despertou e decidiu que a vida dele mudaria completamente. E mudou para melhor. Talvez seja a tua vez de fazer isso. É isso aí. Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.